Bom, de volta ao Brasil, ao final do primeiro ano do governo Lula III, o país vê a retomada de métodos e a reaparição de personagens corruptos, confessos e de condenados por crimes. Os irmãos Joesley e Wesley Batista retornam ao poder, obtendo decisões judiciais favoráveis e até frequentando eventos com forte presença de ministros de cortes superiores. José Seripieri Filho, ex-Qualicorp, também com passagem pela prisão, é outro retorno significativo. Delator na Lava Jato, Seripieri reaparece no cenário por meio da compra bilionária do plano de saúde Amil. Rodrigo Constantini, o brasileiro, assiste perplexo a esta verdadeira farra da impunidade. O Brasil está de volta, é o que alegam, né? E o amor venceu. No caso, o amor de alguns aí por muito dinheiro e muito poder, de preferência dinheiro dos outros, né? Obtido de forma fácil em esquemas e não em trabalho, empreendedorismo, criação de riqueza, assim percebida pelo próprio mercado, ou seja, pelos consumidores. É muito mais fácil investir, entre aspas, em lobby, em contatos e conexões em Brasília e conseguir alguns esquemas bilionários. Veja, podemos reler, talvez, livros como A Organização, da Malu Gaspar, né, que trabalha hoje para uma empresa de comunicação, um dos maiores grupos de comunicação do país, que parece fechado com o Lula e esse governo. Né? Parece hoje em dia uma espécie de assessoria de imprensa do PT, cá entre nós. Nós podemos relembrar esses casos todos, o que aconteceu, porque não faz tanto tempo. Eu sei que a gente aprende com a história, que pouca gente aprende com a história. Né? A memória às vezes é curta, ainda mais do brasileiro. Mas nós estamos falando, meu Deus do céu, de alguns poucos anos atrás. Será que esqueceram dos escândalos todos envolvendo o grupo JBS, envolvendo Odebrecht e companhia? Eu acho que as pessoas não esqueceram, mas existe um esforço muito, muito impressionante do sistema, né, para passar uma borracha nisso, para resgatá-los e, de preferência, cobrar do brasileiro decente indenização. Afinal de contas, foram recuperados bilhões e bilhões de reais aos cofres públicos, muita gente foi punida, foi presa, e hoje existe uma concertação aí por uma ampla anistia dessa turma toda, que está de volta, repito, está de volta junto com o ladrão à cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. Eu sempre coloco isso porque não sou eu que digo nesses termos, é o Geraldo Alckmin, né? Então, é isso, é muito triste, é a impunidade. Nós começamos o programa hoje falando de impunidade, no caso das saidinhas e tudo, e eu queria justamente ter aproveitado o ensejo, né, o gancho, para falar disso. O mau exemplo vem de cima. A gente fala muito do ladrão, do homicida que seja, né, do bandido, do marginal ali, que tem um sistema garantista que o protege e tudo, mas os maus exemplos vêm de cima. Sérgio Cabral virando blogueiro, com liberdade para usar as redes sociais, liberdade essa que eu não tenho. Eu não tenho. Sérgio Cabral, condenado a 400 anos, né, um mafioso, ele está aí usando as redes sociais livre, leve e solto. Esse é o Brasil, essa é a nação da bandidolatria que voltou à cena do crime. Ô Piotr, a impunidade é uma marca negativa, infelizmente mesmo, do Brasil. Agora, por que nós não nos esquecemos dos casos em que essas pessoas estiveram envolvidas? Por que essas falsas estrelas voltam à cena assim, dessa forma tão impune, como se nada tivesse acontecido? E no ano passado diziam que era para salvar a democracia. Essa democracia que, digamos, regenerou num canetaço figuras com passagem pela Polícia Federal. Você se lembra lá do japonês da Federal? Bateram na porta de uma série de corruptos ou acusados de corrupção. Gente que esteve envolvida nos maiores escândalos de corrupção do país, com julgamento em alguns dos casos em primeira instância, segunda instância e terceira instância. Aí, de repente, vem a decisão do CEP, do ministro Fachin. Ah, não, os casos da Lava Jato não poderiam ser julgados em Curitiba. Contrariando um entendimento do próprio Supremo, à época foi dito isso com muita frequência. Depois, bom, aí levantou-se suspeição sobre tudo. Aí o próprio Supremo, que se dizia garantista, veja só, o Supremo garantista,
Garantismo, só para lembrar você, né? Você sabe, mas enfim, só para a gente lembrar rapidamente aqui, é aquele conceito judicial, né, do ponto de vista de lógica jurídica, em que é preciso esgotar todos os recursos de defesa antes de levar alguém à prisão. Ou seja, o garantismo busca tudo que a lei pode prover em benefício do réu, do acusado, naquele momento. Um Supremo garantista que aceitou, por exemplo, as provas levantadas por um hacker. Isso jamais seria concebido dentro do garantismo judicial. Curiosamente, naquele momento, o Supremo aceitou. Aí veio a onda de suspeição do juiz Sérgio Moro, primeiramente. Tá, mas as decisões do Sérgio Moro, por exemplo, ou mesmo de outros juízes que assumiram ali a Vara Federal de Curitiba, da Justiça Federal de Curitiba, os casos depois tinham que passar pela segunda instância, em Porto Alegre, da Justiça Federal. Aí já sairiam 3 juízes. Bom, 3 juízes confirmaram a sentença em vários casos. Ah, mas teve também a Lava Jato do Rio de Janeiro, a Lava Jato de Brasília, a Lava Jato de São Paulo, que também é por uma série de casos. De repente, tudo aquilo deixou de ser sequer fato. Passou a ser, não, isso não pode ter existido. Não, existiu. A Petrobras teve dinheiro desviado, teve casos de corrupção. A Petrobras assumiu, para evitar um processo nos Estados Unidos, assumiu a culpa e propôs um acordo. Nós temos casos, por exemplo, inclusive, envolvendo aí os irmãos da JBS, ou da JIF, né, que é a holding, em que assumiram, por exemplo, nos Estados Unidos, uma série de problemas também na justiça americana. Aqui não. De repente, tudo muda. Ou seja, isso tudo foi em nome de salvar a democracia. Desculpa o riso, mas que democracia que estava em risco até o ano passado? Que afronta democrática você tinha? Você estava com medo, por exemplo, antes, obviamente, da atuação do TSE, de perder a sua liberdade? Você estava com medo pelo governo federal? Não. As decisões excêntricas e fora do eixo constitucional, que se tinha conhecimento até ali, que era pacificado no entendimento, jamais derrubou perfil de pessoas ou contas bancárias ou caçou passaportes, como é o caso do Constantino, por exemplo. Aliás, todas essas pessoas que estão no poder hoje em Brasília, todas elas emergiram, sabe do quê? Pela liberdade de expressão que tinha no país. Barulhenta. Bom, a democracia é barulhenta. O silêncio está na ditadura, porque matam as pessoas que divergem. A democracia é barulhenta e a gente sabia conviver com a democracia, sempre soube, a gente aceitou isso. E estávamos bem com a democracia, com seus problemas, mas ainda assim é muito melhor do que qualquer governo ditatorial. Enfim, se você quer silêncio, vai para a ditadura, mas aí, se você for silenciado, não reclama.